Olá, eu sou o professor Creito e na aula de hoje a gente vai falar sobre taxas equivalentes, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre taxas equivalentes porque nem sempre no dia a dia a gente encontra períodos um sendo múltiplo do outro. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com taxas equivalentes em juros simples, né? E aí eu tiver com a taxa de 30% ao ano, então e aí eu pagar essa dívida no período de 7 meses. Então, qual é a taxa equivalente mensal? Isso falando no regime de juros simples, né? Se for no regime de juros composto, por exemplo, a poupança rende 0,5% ao mês. E aí a gente, vamos supor que eu queira descobrir qual é a taxa equivalente anual, né? Se é 0,5% ao mês, qual é a taxa equivalente anual? Então aí é esse tipo de problema que a gente vai tentar resolver hoje na nossa aula, falando sobre taxas equivalentes. Será que se eu tenho um rendimento na poupança de 0,5% ao mês, se eu quero descobrir a taxa equivalente anual, é simplesmente eu multiplicar 12 vezes 0,5%, né? Então a gente vai ver esse tipo de problema. Já no regime de juros simples, a gente vai ver, por exemplo, eu tenho uma taxa equivalente, tenho uma taxa de 30% ao ano. Qual a taxa equivalente no período de eu paguei o empréstimo no período de 7 meses? Primeiro a gente vai falar de taxa equivalente para juros simples, né? Para tentar entender melhor isso, a gente vai falar sobre, vai ter um exemplo, né? Então, nosso primeiro exemplo é: para consertar seu carro, um taxista realizou um empréstimo de 7.000 reais a uma taxa de juros simples de 2,64% ao mês. Então, se a duração do empréstimo for de 220 dias, qual o montante pago em juros, né? Qual o montante pago? Então, nós temos a taxa está ao mês, e aí está dizendo que a duração do empréstimo foi de 220 dias, né? Quer saber qual o montante pago? Então, aqui primeiramente a gente vai tentar resolver isso aqui para encontrar a taxa diária, né? Encontrando a taxa diária, a gente encontra qual foi o montante no período de 220 dias. Então, como a taxa de juros está no regime de juros simples, né? Nossa taxa aqui de juros simples. Então, nesse caso, é só fazer uma proporcionalidade. E aí a gente encontra a taxa diária. Então, 2,64% ao mês é a mesma coisa que 0,0264, né? Essa taxa aqui é essa mesma coisa aqui. Então, 0,0264 está para a taxa diária, assim como 30 está para 1. Então, temos essa proporção, né? O mês tem 30 dias, e aí nós queremos descobrir a taxa diária. Então, ao fazermos as contas aqui, essa proporção, a gente tem que a taxa diária é de 0,008, isto é, 0,88% ao dia. E aí a gente sabe que o valor final no regime de juros simples é 1 mais a taxa vezes o tempo vezes multiplicado pelo valor presente. Então, nosso valor presente foi o valor do empréstimo, que é 7.000 reais. Então, esse valor de 7.000 reais a gente vai multiplicar pela taxa e pelo tempo. Então, nós temos aqui 1 mais a nossa taxa diária, foi o que a gente encontrou aqui, vezes o período. O período é de 220 dias, né? Então, nós temos 220 dias, vezes essa taxa, mais 1, multiplicado pelo valor do empréstimo, que foi 7.000 reais. Então, nós temos que, fazendo esse produto aqui, dá 0,1936, mais 1, multiplicado por 7.000. Então, o que a gente tem? Então, o nosso valor final vai ser 8.355, certo? Então, no regime de juros simples, a gente encontrou aqui o valor que ele pagou, o montante no final que ele pagou foi de 8.355,20 centavos. Então, a gente tem esse exemplo para iniciar a questão de taxas equivalentes para juros simples. Então, continuando falando de taxa equivalente para juros simples, né, para fechar aqui. Então, de uma maneira formal, duas taxas de juros simples são
consideradas equivalentes se aplicadas sobre o mesmo capital, né, por o mesmo período de tempo, gerarem montantes iguais. Então, se a gente aplica uma taxa no regime de juros simples, né, taxa de juros simples, a gente tem uma taxa diária, a gente aplica sobre o capital durante 30 dias, né, e aí gera um certo capital, um certo montante, chamado de M1. E aí a gente aplica essa taxa mensal sobre esse mesmo capital e gera o mesmo montante, aí a gente chama essas taxas de taxas equivalentes. Só os períodos que são diferentes. Uma está diária e outra está mensal, e aí geram montantes iguais. Então, um exemplo útil para manter sempre em mente, né, quanto a isso, quanto a taxa de juros simples, por exemplo, uma taxa de 30% ao mês, né, como eu acabei de falar, é equivalente a uma taxa de 1% ao dia. Ou seja, aqui a gente está falando de regime de juros simples, né? Então, a taxa de 30% ao mês é equivalente a uma taxa de 1% ao dia. Isso é no regime de juros simples. Certo? Então, a gente acabou de falar de taxa de juros, taxas equivalentes para juros simples. Agora nós vamos falar de taxas equivalentes para juros compostos, né? O que seria isso? Qual a diferença? Então, quando estamos trabalhando com juros compostos, a forma correta para achar taxa equivalente entre diferentes períodos de tempo não é mais através de uma simples proporcionalidade. Ou seja, no exemplo anterior, a gente fez uma simples proporcionalidade e encontrou a taxa equivalente diária, né? A gente estava com a taxa mensal e aí estávamos procurando a taxa equivalente diária. O que a gente fez foi uma simples proporcionalidade, né, no regime de juros simples. Agora, já no regime de juros compostos, não é a gente fazer uma simples proporcionalidade. Por exemplo, vou citar só um exemplo. Vamos supor que a gente tem um capital de R$100. Há uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, no regime de juros compostos. Então, no primeiro mês, o que a gente vai ter? A gente vai ter um montante de R$100 mais 10% de R$100. Então, o montante vai ser 110. Né? Então, a gente tem, no primeiro mês, o nosso montante seria de 110. Isso no regime de juros compostos. Estou supondo, por exemplo, um capital de R$100 aplicado no regime de juros compostos a 10%. Pronto, no primeiro mês ele rende R$10, né, de juros, e aí o montante passa a ser 110. No segundo mês, eu vou aplicar 10% em cima do meu montante 1, que seria quanto? O montante 10% de 110. 10% de 110 vai dar 11 reais de juros. Então, o montante no segundo mês é o juro mais o montante no mês anterior. No mês anterior tinha 110 mais 11. Então, nesse caso, a gente teria no segundo mês um montante de 121 reais. Né? Ou seja, nesse caso, observe que como a taxa mensal é de 10%, né, a nossa taxa ao bimestre, ou seja, durante 2 meses, no período de 2 meses, já está de 21%. Então, a taxa equivalente a 10% ao mês, a taxa equivalente ao bimestre, de 10% ao mês, na verdade não é 20%, ou seja, uma simples proporcionalidade. Nesse caso, já vai ser 21%. Então, 21% é que seria a taxa equivalente a uma taxa mensal ou a taxa bimestral equivalente a uma taxa mensal de 10%. Então, por isso, essa diferença, né? Que no juros compostos não é simplesmente a gente aplicar só uma proporcionalidade, como a gente fez na questão anterior, no exemplo anterior. De uma maneira mais formal, duas taxas de juros compostos são consideradas equivalentes quando aplicada sobre o mesmo capital C por períodos equivalentes de tempo
gerar montantes iguais. Então, nós temos aqui essa taxa aqui, está em um período, né? Vamos supor que essa taxa seria anual, né? Uma taxa, vamos supor, tem um capital vezes 1 mais I, vezes uma taxa anual, elevado ao período de tempo aqui. Vamos dizer que é o ano, vamos supor, período de tempo qualquer, que é o mesmo período da taxa. É igual a um capital, vezes 1 mais I, isso aqui, vamos supor, tem um I, essa taxa está em um período diferente dessa, né? Ou seja, está em um período menor, vamos supor que está um mês, elevado ao mesmo período de tempo, né? Então, temos aqui um capital, aplicou-se esse capital a uma taxa em um período de tempo e rendeu, pego esse capital, aplico a outra taxa em outro período de tempo e rende valores equivalentes. Então, nesse caso é o que a gente chama de taxas equivalentes, né? Tem o mesmo capital aplicado a essas taxas, elas rendem valores iguais. Então, a gente tem que capital aqui, a gente pode dividir toda a expressão por C, então esse capital é cancelado. Então, a gente tem o que? Que 1 mais a taxa, um período de tempo, diferente desse outro período de tempo. Então, a gente tem essa igualdade. Então, vamos descobrir uma formulazinha para fazer taxas equivalentes no regime de juros compostos. Então, extraindo raiz de índice. Então, vamos extrair a raiz de índice NA em ambos os membros, né, da igualdade. Acima obtemos. Então, se a gente extrai uma raiz aqui de índice NA, esse NA aqui se cancela, né? E aí nós vamos ter só 1 mais I um período de tempo A, que é isso aqui, é igual. A nossa raiz aqui é de índice NA, ou a gente pode escrever NB sobre NA. Então, o que a gente tem? 1 mais INA de 1 mais I, ou só isolando aqui essa taxa aqui, de 1 mais I e B elevado a NB sobre NA menos 1. Né? Ou seja, aqui a gente está trabalhando, vamos supor, se isso aqui é o meu período anual, né? Essa taxa equivalente aqui é ao ano, essa taxa aqui é ao mês. Então, a forma de eu descobrir, eu tenho uma taxa ao mês, a forma de eu descobrir quem é essa taxa anual é eu fazer o que? Essa taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal, supondo, e aí a gente pega o período de mês, se fosse um ano, seria 12 meses, dividido por 1, menos 1. Então, essa fórmula aqui é a fórmula para a gente encontrar a taxa equivalente para juros compostos, né? A gente encontraria por essa fórmulazinha. Então, vamos a um exemplo, né? Então, temos o seguinte exemplo. Considerando o regime de juros compostos, uma taxa de 45% ao ano. Calcule em cada um dos itens a seguir a taxa equivalente. Então, o primeiro, a taxa diária, né? Isso aí tem 45% ao ano. Qual seria a taxa diária? Taxa mensal, taxa bimestral, trimestral e semestral. Então, vamos tentar encontrar essas taxas. Então, a primeira é diária, a segunda é mensal, bimestral, trimestral e semestral. Então, no item A, nós temos o quê? Que a nossa taxa, como um ano, que é a taxa diária. O ano a gente considera o ano comercial de 360 dias, né? Uma vez para efeitos financeiros, é 360 dias, corresponde a um ano. Então, com o auxílio de uma calculadora, né, a gente obtém o quê? Nossa taxa, caso aqui, diária, né, vai ser 1 mais a taxa anual, 0,45, elevado ao período de tempo maior, ou seja, que é, nesse caso aqui é nosso NB, seria 1,
sobre 360 menos 1. Então aqui vai dar 0,103%. Então essa é a nossa taxa diária, que é equivalente a uma taxa de 45% ao ano, né? Na letra B, a gente quer o que? A taxa mensal, né? Então, já que um ano tem 12 meses, logo, como ficaria? Nossa taxa anual é 1 mais 0,45, então fica 1, que é o ano, sobre 12 menos 1. Então, fazendo essas contas, então nesse caso aqui a nossa taxa mensal seria 3,14, né? Então, 45% ao ano equivale a uma taxa mensal de 3,14, né? Então, observe que aqui a taxa equivalente de 3,14 a 45% ao ano. Pronto, analogamente a gente faz para como um ano é o mesmo que 6 bimestres, né? Estamos querendo agora a taxa bimestral. E a 4 trimestre. E um ano tem 2 semestres, então podemos calcular só fazendo isso. Então a taxa é equivalente, nesse caso aqui ao bimestre, né? Então o bimestre tem 6, ou um ano tem 6 bimestres, então fica 1,45 menos 1, que dá 6,38. Como um ano tem 4 trimestres, então fica a raiz de 1,45 menos 1, que dá, essa conta aqui dá 9,73%. Então, nesse caso, a gente tem que a taxa trimestral é de 9,73%. Então, a taxa equivalente a 45% ao ano é de 9,73%. E a taxa equivalente, nesse caso aqui, ao semestre, né? Como o ano tem 2 semestres, então é 1,45 menos 1, que é a mesma coisa que 20,4% ao semestre. Então essa taxa aqui, de 20,4% ao semestre, ela equivale a 45% ao ano. Então, com mais esse exemplo, né, a gente encerra a nossa aula. E aí, nas próximas aulas, a gente continua falando um pouco mais sobre isso.